com a bendita paz do Senhor. Amém. Os que podem, tomem o assento, por favor. Amados, sem delonga nenhuma, alguém que ouviu o que Deus tem para falar, diga amém. Amém. Eu tenho celular, tu tens celular, nós temos celular. Isso é normal. Isso é normal. Agora, eu presido por infinita misericórdia do Senhor a Adebrais Salvador. Presido aquela igreja há 17 anos. Nós temos algumas congregações e é cultura nossa. A gente chegou na igreja, a gente coloca o nosso celular no modo vibracal. Todas as congregações. Tá? E a gente não tem a cultura de ficar ouvindo Jesus falar e também batendo papo. Se você puder prestar atenção ao que Deus tem para você nesta noite, eu te agradeço, tá bom? Mas se você é daqueles que não está nem aí, né, e estou nem aí, eu vou levantar, vou bater um papo, eu também é um direito seu, eu vou respeitar, tá bom? Agora eu queria tão somente que você honrasse o sacrifício que os servos de Deus fizeram para nós estarmos aqui, tá bom? Os servos do Senhor fizeram sacrifício e alguns fizeram até sacrifício monetário para nós estarmos aqui. Eu não moro ali na esquina, eu moro na Bahia, né? Eu moro na Bahia, eu moro em Salvador. Então eu queria que você honrasse isso, tá bom? Deus tem algo especial para a gente nesta noite. Sem delonga nenhuma, há um texto bíblico que na minha ótica de enxergar é muito bem-vindo para nós meditarmos na palavra do Senhor. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 10. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 10. A leitura é um tanto longa, mas vale a pena. São Marcos 10, a partir do versículo 46. Vou esperar colocar ali. Marcos capítulo 10, a partir do versículo de número 46. Meu Deus! Já confirmou. Glória! Marcos 10, 46. Alguém aqui sabe dizer aleluia? Aleluia! Aleluia! Glória! A leitura é um tanto longa. Nós vamos até o último versículo deste capítulo. Marcos 10, 46 diz assim: não tem outra tradução não? Nos originais não tem, chegaram não. Tem que ser o NVI. Glória a Deus. Glória a Deus. Grande Deus. Aleluia. Glória a Jesus. É minha missão? Tá bom. Deixa eu chegar mesmo, apesar de que foram, né? Vamos lá. Depois chegaram a Jericó. E ao sair Jesus de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Uma grande o quê? Multidão. Escuta isso. Estava sentado junto ao caminho, ou do caminho, um mendigo, cego, Bartimeu, filho de Timeu.
Este, quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele o Bartimeu, o cego, clamava ainda mais. E clamava dizendo: filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e disse. Ou seja, Jesus parou. Quem parou? Jesus. E disse: chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te. Só tem uma forma de você levantar-se. Se por um acaso você está assentado ou deitado, caído em outro departamento. Sim, é a lógica, é a lógica. Está sentado, levanta. Você não tem como levantar, você não está sentado ou deitado. Só escuta, por favor. E é um porquê de eu parar a leitura para dizer isso. E chamaram o cego, dizendo-lhe: oi, eu estou lá não dizendo-lhe. Jesus. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Nisto, lançando de si a sua capa, jogando fora a sua capa, de um salto, se levantou. Primeiro jogou a capa fora, depois ele levantou-se e foi ter com Jesus. Perguntou ao cego, ou seja, Jesus fez uma pergunta: que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o cego: mestre, que eu veja. Disse-lhe Jesus, é o último versículo: vai, vírgula. O que é que Jesus disse? Vai. Jesus disse o quê? Vai. No decorrer do sermão você vai entender porque eu quero tanto que você fale esse vai. Jesus disse o quê? Vai. A tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. Nos originais, na sua Bíblia aí deve estar escrito: e seguiu a Jesus. O cego seguiu a Jesus pelo caminho. Pode tirar, querido, muito obrigado, tá? Você vai entender porque eu quero tanto a sua atenção e fiz questão de fazer uma leitura muito calma, muito tranquilo, né? Com muita tranquilidade. Cada um tem uma didática, uma forma de lecionar, de ministrar. Quem já me conhece sabe que essa é a minha forma. E se alguém anda, me descalqueia todo. Pode ser que eu esteja errado, né? Pode ser que o errado sou eu. Mas alguém conversa, anda, aí me descalqueia todinho. É um pedido que eu te faço, é coisa rápida. Já eu estou devolvendo o microfone aqui de direito. Antes, porém, eu careço, eu preciso, eu necessito, careço, preciso, necessito te dizer uma pequena, grande verdade. O culto aqui hoje não é para quem queria vir. O culto aqui hoje é para quem Jesus trouxe. Acabamos de
lhe fazer uma leitura que todos nós conhecemos de cor e salteado. Quem não conhece a história do cego Bartimeu? Detalhe. Eu só acredito nessa história porque está na Bíblia. Pelo meu mero conhecimento bíblico, se Marco não conta essa história, fosse um livro segundo historiador, eu ia dizer mentira. Eu ia dizer, não bate. Porque quem conhece a história bíblica sabe que Jericó é uma cidade amaldiçoada. Nenhum profeta nunca entrou em Jericó. Pelo menos é o que diz a Bíblia. Jericó foi destruída pelo próprio Deus. O próprio Deus abriu a terra e engoliu as muralhas de Jericó e disse, não peguem nada daí. E nós conhecemos a história, o tal de Acã, né, a capa babilônica, as cunhas de ouro e seu departamento. Olha o que Josué disse, o segundo presidente da nação. Olha o que Josué disse: maldito seja quem levantar-se e reedificar esta cidade, a cidade de Jericó. E a maldição é essa: assim que ele pegar na pá para começar a reedificar, vai morrer o filho primogênito. Aleluia. Aleluia não, misericórdia. Por favor, gente, que o vosso culto seja racional. Falar coisa com... Isso aqui é sério. Vai ver. Pois bem, e Josué continua dizendo: e quando houver a inauguração, vai morrer o caçula. Resumindo, Israel começou a crescer assustadoramente. Israel cresce norte, sul, leste, oeste, mas Jericó está naquele muturo, destroços, morada das raposas. Ninguém entra em Jericó, ninguém pega nada em Jericó. Jericó cresce, ou seja, Israel cresce ao redor de Jericó, e Jericó está lá. Veio o primeiro rei, Saul. Continua a cidade amaldiçoada, os destroços amaldiçoados. Segundo, Davi, Salomão, o filho de Salomão, quarto rei. Aí Deus faz uma divisão política, pelo menos o que está escrito: reino norte e reino sul. Reino sul, duas tribos, Judá e Ben-Amim, capital Jerusalém. As 10 tribos, reino norte, capital Samaria. O oitavo rei, escuta isso, o oitavo rei do reino norte, 500 anos após a morte de Josué, 500 anos. Quer ver? Põe aí, meu amado, rapidinho. Josué capítulo 6, versículo 26. Josué 6, 26. Eu acho que a próxima, se houver alguma leitura, eu peço para alguém abrir aqui. Aliás, já vamos pedir já, porque a gente ganha mais. É o 6º livro da Bíblia, Josué, 6º livro da Bíblia, capítulo 6, versículo 26. Agora já foi. Leia, meu vereador. E naquele tempo, Josué os esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Sobre seu primogênito e fundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Ou seja, maldito diante do Senhor. Ou seja, Josué disse que essa maldição
é a maldição eterna. Uma coisa diante do Senhor. Se Deus é eterno, a maldição então será eterna. Maldito diante do Senhor quem se levantar e retificar Jericó. Escuta isso. Eu só acredito porque está na Bíblia que nenhum profeta entrava em Jericó. E por quê? Por que não? Porque era uma terra amaldiçoada. 500 anos depois, após a morte de Josué, 500 anos, o 8º rei, que foi o pior rei que já se assentou no trono de Israel, era chamado de Acabe. Acabe era Satanás. Acabe era o demônio. Acabe era tão ruim, que ele disse: nenhuma filha de Abraão é digna de ser esposa minha. É mole, está escrito. O miserável foi lá no Líbano e trouxe a filha do rei do Líbano. Casou com a libanesa, uma tal de Jezabel. Rapaz, 500 anos depois, na era de Acabe, Josué já está morto. Israel cresce, mas os destroços estão lá, de Jericó. Um tal de Iel, amando do desviado, foi lá e retificou Jericó. Quer ver? Primeiro livro dos Reis. Dá uma olhada aí. Capítulo de número 16. Primeiro livro dos Reis, 16, 34. Pastor Abílio, é estudo bíblico, entenda como quiser. Primeiro livro dos Reis, 16, 34. Alguém pode ler? Vai, meu pastor. Em seus dias, Iel, o betelita, edificou a Jericó, morrendo Abirão, seu primogênito. Afundou, morrendo Secube, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Josué, filho de Nun. 500 anos depois, escuta isso, gente. Iel levantou-se e reedificou Jericó. E quem estuda as escrituras sabe que quem escreveu o livro dos reis, primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, foi o profeta Jeremias. E Jeremias faz questão de dizer que Josué já estava morto, mas a profecia se cumpriu do jeito que Josué falou. Aí eu aprendo e aprendo muito. O profeta profetizou. Se o profeta já morreu, eu não tenho compromisso com aquele que morreu. Eu tenho compromisso com a profecia. Profecia oriunda dos lábios de homem de Deus se cumpre. Demore quantos anos demorar, se cumpre. Aleluia. Jericó passou a ser uma cidade potente, mas amaldiçoada. Todos que habitam em Jericó é oriundo de Iel, uma geração maldita. São filhos de Abraão, mas são malditos. Tanto é que quando Jesus esteve lá, disse, Zaqueu também é filho de Abraão. O próprio Jesus disse isso, mas está debaixo de maldição. Detalhe, o texto que nós lemos, olha o rodeio que eu fiz para te trazer essa introdução do texto. O texto que nós lemos, que Jesus entrou em Jericó, lembra que eu pedi para arrumar uma outra tradução, que eu percebi que a tradução é divina, mas engasga. O texto original diz que Jesus entrou em Jericó, meu vereador, só com seus discípulos. Só Jesus e os discípulos. Mas quando Jesus saiu,
saiu com os discípulos e uma grande multidão. É o que está escrito aí. Jesus entra em Jericó, escuta isso. Lembra que eu te falei que o culto aqui hoje não é para quem queria vir, e sim para quem Jesus trouxe? Você vai entender porque eu quero tanto a sua atenção. Jesus entra com seus discípulos numa cidade amaldiçoada. Jesus entra com seus discípulos numa cidade amaldiçoada. Escuta isso, por favor. Isso aqui é muito sério. Deus tem uma bênção para você. Só dá atenção. Só dá atenção, é coisa rápida. O amaldiçoado não podia, segundo a Bíblia, se aproximar de um homem santo. Porque se ele se aproximasse de um homem santo, segundo a lei de Moisés, ele seria apedrejado. A não ser que ele fosse chamado. Se ele fosse chamado, a maldição estava quebrada. Só que tinha como quebrar a maldição? Sim. Mas tinha que ter esses dois elementos distintos. Quais? Primeiro, aquele que estava chamando o amaldiçoado tinha que ser maior que aquele que amaldiçoou. Escuta isso. Então, primeiro, tinha que ser maior que aquele que amaldiçoou. E há uma respeitabilidade entre os profetas. Profeta não fala mal do outro. Profeta, não. Muito pelo contrário, honra. 500 anos depois, olha o profeta Jeremias honrando o profeta Josué, filho de Nun, estava morto. Deus cumpriu do jeito que Josué falou, diz no caso o profeta Jeremias no livro dos reis. Aonde o senhor quer chegar, pastor Abílio? Aqui. Nenhum profeta entrava em Jericó. Por quê? Cidade amaldiçoada. Jesus entra só com seus discípulos, e quando sai com a grande multidão. O que é que ele foi fazer lá? E ele chegava assim e dizia: ó, eu sou Deus. Josué amaldiçoa você diante de mim. Seja maldito diante de Deus. Se eu chamar vocês, a maldição está quebrada. Porque a maldição só é quebrada se aquele que está chamando for maior que aquele que amaldiçoou. Aí ele diz: eu sou o Messias. Eu entrei aqui para dizer: ó, eu sou o Messias. Vem. Jesus só entrou em Jericó uma vez. Tem milagres, ou você aproveita ou perdeu. Tem oportunidades que é única. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: pega a visão. Tem oportunidades que são únicas. Zaqueu, para quem não sabe, não era cobrador de impostos, coisa, pelo menos a minha Bíblia não diz isso. A minha Bíblia diz que ele era chefe, ele era o cara. A casa de Zaqueu era o banco em Jericó, guardava o tesouro. Ele era chefe dos cobradores de impostos. Os cobradores de impostos prestavam conta para Zaqueu. Você imagina quantos soldados tinha na casa de Zaqueu? Só que ele é oriundo da casa de Iel. Ele sabe que ele está debaixo de maldição. E ele ouve que Jesus está na sua cidade. Se Zaqueu quisesse chegar perto de Jesus, quem é que tem que pedir? Com tanta segurança que ele tinha. Soldados? Sim, seu Zaqueu, sim, seu Zaqueu. Eu quero chegar perto. Acabou. Abre. Vem, seu Zaqueu. Acabou. Só que Zaqueu conhece a Constituição. Zaqueu sabe que se ele se aproxima sem ser chamado, seria apedrejado. E o que é que Zaqueu faz? Sobe numa figueira. Quando ele está lá em cima, olha o que Zaqueu, que Jesus disse: Zaqueu!
seja, foi quebrar a maldição. Quem me acompanha pela internet sabe que eu sou muito assim, muito verdadeiro, muito. Eu sou incapaz de sorrir para você só para te agradar. Eu sou incapaz. Um dia me perguntaram como é que esse cara foi eleito deputado federal. De um milagre. Por que você está dizendo isso? Recentemente me ligou um caba bom. Ele é o cara do Brasil hoje. Pastor Abir! Fala, Vaz. Peguei seu contato com o deputado, seu irmãozão e tal. Feliciano. Eu disse, o senhor está caboetando ele que lhe deu o meu contato? Não, ele falou que podia dizer. Tá bom. Vamos fazer uma campanha aí? Ele, campanha onde? Aí na igreja. Vamos embora. Quebra de maldição. Ele precisa não. Lá não. Jesus já chamou todo mundo. Lá não. Pegou a visão? Pegou a visão? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olhe para alguém que está do seu lado e diga, pega a visão. Ele foi chamar. Quando ele vai saindo de Jericó, está escrito, ele saiu com uma grande multidão. Todos aqueles, reverendo, que estavam seguindo a Jesus, foi chamado. Tudo eis amaldiçoados. Está escrito. Quando ele vai saindo, é que nós lemos o último versículo do capítulo 10. Dá uma olhadinha no capítulo 11, para onde Jesus foi. Está escrito aí. Como é o nome do senhor, meu querido? Reliomar. Isso não é nome. Isso é uma poesia. Reliomar. Isso é nordestino, né? De onde? De onde? Não. É nada. Da Bahia. De que lugar? De Souto Soares. Não, querido, não. Mas valeu a intenção. Obrigado. Não, é só a epígrafe. A epígrafe, o texto, diz que Jesus foi para onde? Dá uma olhada aí. Jesus saiu de Jericó. Capítulo 11 já diz para onde ele foi. Jeru? Me ajuda, gente. Jerusalém. Jesus sai de Jericó e entra em Jerusalém. É só ver a epígrafe, aquelas letras acima do capítulo. Então, Jesus entra em Jerusalém. Os amaldiçoados, pastor Ailton, não podiam entrar em Jerusalém. Não podiam. Isso aqui é muito sério. Quando vai saindo de Jericó, no entroncamento está o filho de seu Timeu, que a história diz que era o maior vendedor de tâmaras. Só me escuta, por favor. O maior vendedor de tâmaras. Me dá a tua atenção, isso aqui é rápido. Estou finalizando já. De natureza, que o filho de seu Timeu tinha um passe livre para ficar ali, que era uma capa romana, um símbolo de Roma. Aquela capa valia muito. Ele está sentado na beira do caminho, mendigando, e vê aquela multidão passando. Ele toma informação e diz: é Jesus de Nazaré, o Messias. Ele entrou em Jericó, veio quebrar a maldição. Bartimeu endoidou. Estou só recapitulando o que a gente leu. Bartimeu endoidou. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora, o que mais me dói, amado John, o que mais me dói, meu vereador, é que
chegaram para ele e disseram: cala-te, ele não vai te atender. Mas sabe quem é que estava falando? Que há 1 hora atrás era amaldiçoada a desgrama. Não, é duro, é duro. É duro. Tem gente ruim, estou falando sério. Gente ruim. Tem gente que é tão ruim, estou falando sério. Tem gente que é tão ruim, que é tão ruim, que é tão ruim, que quando o miserável levantou a mão e aceitou Jesus, o diabo disse: opa! O meu medo é que essa miséria viesse para o inferno e tomasse o meu trono. Não! Tem cara que é tão ruim que quando se converteu o diabo se agradou, que não queria aquilo no inferno, não! Ia fazer rebelião lá. Não conhece ninguém assim. É mole. Há 1 hora atrás, amaldiçoado, e agora querendo atrapalhar. Se ele quisesse se aproximar de Jesus, ele levantava aqui, ó. Me leva lá. Mas ele tem consciência que a lei não permitia. Ele tinha que ficar sentadinho ali, a não ser que Jesus. E ele: Jesus, tem compaixão de mim. Cala-te. Eu chamei você. Você é Jesus? Se ligue, rapaz. Mas. Ai, procura uma bacia de roupa para lavar, desgrama. E grita: Jesus! Filho de Davi! Tem compaixão de mim! Está escrito que o clamor de Bartimeu fez Jesus parar. Está escrito, Jesus parou. Glória a Deus. Jesus parou. E olha o que Jesus disse: diga a ele, está escrito, que eu estou chamando. Por que a palavra chamando? Diga a ele que eu estou chamando. Antes de dar o recado, o cabo já vem dizendo: tem bom ânimo. Aleluia! Em outra tradução: alegra-te. E Bartimeu, por quê? Porque ele te chama. Quando diz ele mandou te chamar, acabou de dizer: você não é mais amaldiçoado. Aleluia! Glória a Deus. Deus está falando com alguém aqui. Se o diabo vier tentando botar o dedo na sua cara, está ouvindo, campeão? Se o diabo tiver botar o dedo na tua cara, botar o dedo na tua cara, você já era, você fez isso, você fez isso, amaldiçoada, você já era, você fez isso. Baixa a cabeça e diga: falastes bem. Fiz tudo isso e mais umas 10 coisas que você não percebeu, mas a tua palavra chegou atrasada. Jesus já. Quando Bartimeu ouviu dizer: ele te chama, está escrito que Bartimeu jogou a capa fora. Está escrito, Bartimeu jogou a capa fora dizendo assim: eu precisava desse passe porque eu não era cidadão livre, eu não tinha direito de locomoção, eu estava debaixo de maldição. Agora eu não preciso mais de você. Pegou? Vai pregar para quem acredita
de milagre. Eu gosto de pregar para ouvidos aguçados. Eu gosto de ministrar para quem pega a palavra rema. O que tem de gente, o que tem de elementos que exerce nas nossas vidas o poder desta capa. Sem mim você não dá um passo, sem mim nada podeis fazer, sem mim. Hoje Jesus vai mandar você jogar esta capa para o diabo que os carregue. Quem recebe esta palavra, aplauda Jesus Cristo. Que tem de gente, olha, que até para falar, até para dizer uma palavra, tem medo de se queimar com a capa. Olha que desgrama. E a capa, é o quê? Pegou? Essa capa fica no meio do caminho. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: pega a visão. Aí Bartimeu levantou-se, mas só levantou depois que ele ouviu dizer: ele te chama. Não tem uma maldição. Levaram Bartimeu até Jesus. Jesus chega para Bartimeu e faz uma pergunta que quem conhece a Bíblia diz: opa, é complicado. O que queres que eu te faça? Quem não conhece a Bíblia diz: e se ele perguntou é porque não sabia. E como é que um Deus não sabe o que está oculto? Como é que não, eu preciso dizer para ele fazer porque ele não sabe. Para! Tu acha que Jesus não sabia o que Bartimeu queria? E por que ele perguntou? Para deixar uma deixa bem deixada para mim e para você, Natal. Para deixar uma deixa bem deixada para mim e para tu. Jesus deixou uma deixa bem deixada. Jesus não dá, meu vereador, não dá. Até que alguém me prove o contrário, o meu carro tem marcha ré. No dia que me provarem, eu digo: opa, errei até aqui, daqui para frente não mais. Mas até que alguém me prove, Jesus não me dá segundo a minha necessidade. Não. Deus dá o frio conforme o cobertor. Quem inventou essa confusão foi Satanás. Pegue leve. Não. Quer ver? Ele dá segundo o que tu necessita? Ok. E por que tu ainda está necessitando de uma casa própria? Ele não te dá segundo a tua necessidade? E por que tu ainda pega Uber? Tu não necessita de um carro? Ele não dá, até que alguém me prove o contrário. O meu Senhor não dá a ninguém segundo a necessidade. Bartimeu necessitava de ver. Ele não perguntou o que você necessita. Todo mundo está vendo, mas necessita. Ele não dá, pastor Ailton, segundo a sua necessidade. Ele dá segundo o que o Senhor fala. Segundo o que você fala. Porque Ele não dá segundo a nossa necessidade. Ele dá segundo aquilo que a gente fala. Está escrito: pedi, dá-se-vos-á. Deleita-te também no Senhor, está escrito. E Ele concederá, Ele vai dar. Não o que você necessita, mas o que deseja o seu coração. Meu Deus, como posso? Aleluia! Aí quem não entende nada fica
levando uma vida desgraçada, miserável, catastrófica, e fala mal de quem leva uma vida que pede. Olha para alguém que está do seu lado e diga: pega a visão. O que vocês ligaram na terra está escrito, está ligado nos céus. O que queres que eu te faça? Finalizando a minha participação agora, devolvendo o microfone a quem de direito agora. O que queres que eu te faça? Ele olhou e disse: mestre, que eu veja. Antes de curar, olha o que Jesus disse: vai. Está escrito: vai, vírgula, vai, vírgula. A tua fé te salvou. E está escrito, ele começou a ver. Só que depois que ele começa a ver, Marco conclui dizendo: em vez dele ir para onde? Jericó. Ele disse: quer saber de uma? Eu vou seguir a Jesus. Está escrito. E Jesus foi para onde? Jerusalém. Uau! Jesus foi para onde? Jerusalém. Você vai entender porque eu estou dizendo isso. Jesus foi para onde? Jerusalém. Amaldiçoado não podia entrar em Jerusalém. Bartimeu disse: além de entrar, eu vou ver. Aí a gente conhece a história. Jesus entrou em Jerusalém, não está dormindo, e o povo Osana, e Bartimeu. Aquilo lá, é mesmo, aquilo lá. Aquilo lá é uma águia assim, Bartimeu. É aquilo é galinha, pai, aquilo é galinha. Bartimeu entrou em Jerusalém. Acredita em revelação. Sair de Jericó, entrar em Jerusalém, é uma mudança geográfica. Fiz esse arrudeio todo só para te dizer isso. Essa vidinha Jericó, esse emprego Jericó, essas amizades jericoítas, esse ministériozinho Jericó, esse carrinho Jericó, esse endereçozinho Jericó. Eu vou lhe pregar para quem acredita em revelação. Vamos, sweet e aí eu finalizo. Quando eu disser Jericó, você vai gritar: nunca mais. Depois do teu nunca mais, eu vou vir atrás e vou dizer: Jerusalém. Tu bate no peito e grita: tô chegando aí. Sua vida a partir de hoje é vida Jerusalém. Prepare os seus ombros esquerdo e direito. Prepare os seus ombros esquerdo e direito. Prepare os seus ombros esquerdo e direito. Porque quem te viu em Jericó, quando te vê em Jerusalém, vai dizer: quem te viu, quem te vê, hein? Entendeu porque eu queria tanto a sua atenção? Entendeu porque eu queria tanto a sua atenção? Entendeu porque eu até parava quando eu percebi que você não estava pegando a revelação? Sair de Jericó e ir para Jerusalém é nada mais nada menos que isso.
Isso o quê? Isso que você vai dizer para ele e para ela. Vou dizer o quê? Diz para ele e diz para ela assim, ó, eu vou mudar de endereço. O culto aqui hoje não é para quem queria vir. O culto aqui hoje é para quem Jesus trouxe. Então, só eu e tu e mais alguém nessa reunião sabe por que eu vou te dizer isso. Que bom que está sendo filmado. Quem me conhece de perto, você me conhece há quase 40 anos, sabes que eu não sou muito de estar profetizando sem Deus ter mandado. Assim diz o Deus de Abraão, então. O teu Jericó acaba hoje. Quando eu disser Jericó, você grita nunca mais. Mas o nunca mais profético. Nunca mais. A fulana não vai gritar problema de fulano. Larga essa desgrama, morrer em Jericó. Depois do teu nunca mais eu vou gritar Jerusalém. Você vai bater no peito e vai dizer, tô chegando aí. Aí. Nunca mais. Igreja viva. Igreja militante. Salvos na pessoa bendita do Rabboni da Galileia. Servos do Altíssimo. Assim diz o Deus de Abraão. Assim diz o Deus de Isaac. Assim diz o Deus de Jacó. Assim como o pastor Abílio. Assim diz o Senhor. Jericó! Jerusalém!